bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos companheiros, alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura e interpretação de texto. Espero que os estudos de vocês estejam de vento em popa, estejam se sentindo satisfeitos com o progresso, porque no caso da satisfação, a aprovação, ela se aproxima cada vez mais. Retomando, final da nossa aula, da última aula, nós estudamos os elementos da comunicação. Só para ter uma rápida revisão a respeito, nós temos que ver como os elementos da comunicação são realmente importantes, porque é a partir do reconhecimento desses elementos que nós entenderemos bem as funções da linguagem. As funções da linguagem, às vezes, elas não vêm no programa de vocês usando essa terminologia, funções da linguagem. Mas aparece lá a questão da metalinguagem, a questão do texto fático, a questão do texto com característica emotiva, poética, e às vezes vem para vocês a função da linguagem fática, a função fática. Então, o que é importante? É você simplesmente, de uma forma automática, reconhecer essas funções. Então, a questão de emissor, a questão do receptor, a questão do canal, do código, do contexto é extremamente importante para as nossas funções. Retomando aqui, o emissor, ele é tão importante quanto o meu receptor. Porque se eu tenho que emitir algo, se eu tenho um pensamento, uma opinião para ser emitida, mas não existe pessoa alguma para receber esta minha opinião, qual seria a satisfação e o gosto da escrita, da produção ou da criação? Porque a fotografia, o teatro, a pintura, a escultura, todos são manifestação, é uma manifestação da arte. A literatura trabalha isso de uma maneira variada. As provas de vocês também trabalharão isso de uma maneira variada, usando os outros tipos de arte, de expressão do pensamento. Então, o que emite é aquele que tem algo a mostrar, que tem algo a dizer. O emissor pode fazer isso de uma maneira objetiva, com uma função meramente informativa. Isso nós encontramos nos jornais, sejam nos jornais escritos, nos telejornais, nas revistas de grande circulação que trazem informação. Então, quando o meu emissor objetiva primordialmente a informação, ele valoriza o quê? Ele valoriza quem irá ler essa informação, ou seja, ele valoriza aquele a quem a mensagem é endereçada, que pode ser um indivíduo ou um grupo, também conhecido como destinatário. Então, o termo destinatário e o termo receptor, ele é o mesmo, eles são sinônimos. O meu receptor, o meu destinatário, o meu telespectador, o cliente da propaganda, aquela pessoa que é apaixonada por fotografias, pinturas, esculturas, é esta pessoa que importa. Ninguém abre um jornal na página de esportes para ler de futebol se não gosta daquilo. Há pessoas que se interessam mais pelas notícias policiais. Então, quando o emissor escreve aquelas notícias, ele já usa um vocabulário pertinente aos possíveis receptores. Os grandes best-sellers, os grandes livros de sucesso mundial ou nacional, eles seus emissores utilizaram de uma certa perspicácia para analisar qual o público que eu quero atingir. Quão grande esse público é para tornar meu livro um clássico, para ter o sucesso de vendas, para ter um bom retorno financeiro. É isso que o seu emissor, que às vezes é chamado de quê? De poeta, de escritor, de jornalista, de simplesmente um escritor que expressa o seu pensamento e que, acima de tudo, ele envia a mensagem. Pode ser uma única pessoa também ou grupo de pessoas, como eu disse na aula passada, nós podemos ter o quê? Emissores num texto, emissores em um livro. Nós teremos um narrador chamado de polifônico. São várias vozes narrando as histórias. As crônicas, normalmente, o livro de crônicas, ela trabalha bastante essa ideia dos vários narradores, dos vários emissores. Preste atenção, quando você vê uma propaganda, que é a nossa função conativo-apelativa,
Quem é mais importante na propaganda? É o emissor ou o receptor? A propaganda, ela é veiculada para que um produto seja divulgado, para que um produto ou um serviço seja adquirido, seja comprado. Então, ela visa o convencimento de quem? Ela visa o convencimento do meu receptor. Então, é isso que nós estudaremos nas funções. Se você sabe especificamente se é o emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o contexto, o que é mais importante? É a base das nossas funções. São de extrema importância. As bancas de concurso têm cobrado as funções de linguagem de uma maneira bastante frequente, principalmente a questão da metalinguagem, que nós vamos ver detalhadamente, tem sido a mais cobrada. Então, aqui dentro dos elementos da comunicação, já fica bem tranquilo e bem óbvio a questão do emissor e do receptor. Quando um poeta faz uma poesia em primeira pessoa, minha terra tem palmeiras. O que é importante é o que ele vê na terra, o que ele sente. Ele faz a poesia e se torna o mais importante, o elemento mais importante. Então, em uma função emotiva, o meu emissor expressando o seu sentimento, ele é importante, mas não menos o meu receptor. Porque eu me emociono, mas eu também viso a causar emoção. Certo? Os demais elementos da comunicação, não menos importantes, canal da comunicação é o meio, é a carta, é a palestra, é o jornal, qualquer meio físico. São o que? As notificações que você recebe no notebook, são os scraps que você manda, são as mensagens de texto, as mensagens instantâneas. Tudo isso é o seu canal de comunicação, é a maneira como você usa, a internet que você usa. O código que você usa é o conjunto de signos e a maneira como você vai transmitir gestos e sons. As propagandas, quando trabalham exclusivamente a linguagem não verbal, elas trabalham um tipo de código que elas acham interessante. Às vezes o código se torna importante pela sua quase ausência. Houve uma propaganda veiculada em um canal de televisão no qual a tela ficava escura, ficava preta e nada era mostrado. Imediatamente, o que o telespectador fazia? Ele olhava, minha televisão pifou, minha televisão parou e olhava. Por alguns segundos aquela tela permanecia preta. O que acontecia ali? Eu não tinha um código, não havia gestos, não havia sons, mas imediatamente após aparecia uma mensagem. O que o meu emissor, o que o criador da propaganda fez? Nada mais, nada menos, utilizou um mecanismo, um tipo de código que captasse a atenção de quê? Do meu receptor. Só que a ênfase para captar essa atenção foi no que ele considerou um momento simples de ausência de código. Momentaneamente houve uma ausência de código. Era uma tela escura, apesar que a tela escura também é um tipo de código, algo para chamar a sua atenção, para mostrar uma determinada realidade. Então, a criatividade na maneira como o código é usado trabalhará e gerará um maior interesse pelo seu contexto. As pessoas, normalmente, elas não leem ou não se dedicam, não perdem o seu tempo, hoje tão curto para tantas atividades, com algo que não desperte o seu interesse, com algo da qual ela não goste. Uma pessoa que não gosta de futebol, para que seja convencida a gostar e ler sobre o assunto e assistir uma partida, ela tem que ser muito bem convencida. O emissor tem que trabalhar vigorosamente para despertar o interesse daquela pessoa. Por isso, os nossos elementos, os nossos 5 elementos são de suma importância. A partir disso, vamos dar seguimento a quê? As nossas importantes funções da linguagem. O que são as funções? São fatos na comunicação, são recursos, é o elemento da comunicação. A primeira função é chamada de emotiva, de expressiva ou de exteriorização psíquica. Dentro do código verbal, destacam-se exclamações e destacam-se interjeições. A função emotiva, ela é mais usualmente verificada dentro de poesias, mas não quer dizer que as prosas não apresentem essa função.
ela pode aparecer, e normalmente aparece, em primeira pessoa, do singular ou do plural. Mas o que ela visa? Ela visa a demonstrar, a expressar emoções ou sentimentos a partir da perspectiva subjetiva do criador, ou seja, do emissor. Este emissor quer transmitir algo. Se ele quer transmitir algo, expressar algo de acordo com a sua perspectiva, a ideia que eu tenho é de subjetividade. Quanto maior a subjetividade, mais se aproxima da ficcionalidade do texto. Quanto mais ficcional o texto, mais ele é suprarreal. Ele possui uma gama de criatividade, de originalidade inerente àquele escritor. Nós passaremos então a ter os chamados textos literários, que caem nas suas provas de concurso. Quanto mais próximo do desejo de informar simplesmente, mais objetivo, nós temos o texto informativo, que são as notícias de revistas, de jornais. Então, existe uma grande diferença entre esta função emotiva ou expressiva ou de exteriorização psíquica em relação à informação. Aqui, todo texto ele tem um cunho informativo. Quando Gonçalves Dias compôs sua canção do exílio, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele queria expressar a sua saudade da pátria, a saudade do seu querido país quando ele estava não em exílio, mas em estudos em Portugal. Ele quis mostrar, de uma certa forma, informar o que ele sentia, mas o primordial não era informar, mas sim simplesmente expressar emoções. Então, esse é o objetivo primordial. Dentro de um texto cuja função predominante é expressiva. Cuidado! Nós temos textos que apresentam quase todas as funções, mas o que será questionado de você? Qual a função ou funções predominantes que se destacam? Nós vamos aprender a separá-las e identificá-las em cada exemplo, correto? A nossa segunda função de linguagem é a função conativa ou apelativa. A apelativa já remete à ideia. É a apelação, mas não uma apelação desconcertante. Às vezes acontece, mas é a apelação que gera um convencimento. Quanto mais inteligentemente esta função é usada, o seu efeito, o seu resultado será mais produtivo. O que ela usa tipicamente? Vocativos e verbos na forma e no modo imperativo, porque quer chamar a atenção. Oi, você! Meu caro leitor! Apesar de quando se lê meu caro leitor, nós temos também uma função fática que é comunicativa. Você está passando na porta de uma loja, aquelas lojas mais populares. Você aí, de blusa verde, azul, moça bonita, imediatamente apela-se para a sua atenção. Não levem a palavra apelativa para um cunho simplesmente pejorativo de excesso. Mas, no fundo, a função tipicamente conativa, ela traz um certo excesso. Toda propaganda veicula mais do que o produto realmente é. Então, tipicamente, nós teremos ela em propagandas, mas teremos também que, como cunho principal e função principal de algumas profissões, como o caso do médico, como o caso dos advogados. Nós veremos exemplos. Aqui nós temos a função referencial, informativa ou cognitiva. A função referencial ou informativa visa essencialmente informar. Mas, professora, todos os textos visam a informação. Sim, todos os textos visam a informação, mas ela é predominante? Uma notícia da revista Veja sobre uma enchente, uma região no Brasil, com dados, estatísticas, número de mortos, sobreviventes e desabamentos, ela tem uma função primordialmente informativa. Agora, uma propaganda para ajudar essas pessoas, para trazer comoção,
será um texto injuntivo, mas também será apelativo ou poderá ser expressivo. Então, tudo isso faz parte e está inserido nos textos de vocês. Por hoje nós ficamos aqui. Ótimos estudos, excelentes estudos para vocês e continuaremos com as funções da linguagem na nossa próxima aula.